Olá corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre aquelas pessoas que decidiram vou começar a correr e não sabem exatamente o que é que devem fazer. No final deste vídeo vão ficar a saber tudo o que devem fazer para começar a correr, começar a evoluir e principalmente não desistir e não se lesionarem. Mas antes disso, subscrevam o canal, ativem as notificações aqui em baixo, no sininho, deixem o vosso joinha e no final do vídeo partilhem com os vossos amigos. Vamos lá então ao vídeo. Felizmente parece que há cada vez mais pessoas a tentarem começar a praticar desporto para terem uma vida mais saudável. Isso é ótimo porque vão melhorar bastante a vossa vida. Agora o problema é o seguinte, é que muitas vezes começa-se a correr e começa-se a correr de uma forma errada porque ou se é muito rápido ou treina-se muitas vezes ou pronto, não se faz as coisas de uma forma gradual e o que vai acontecer é que a experiência de correr vai ser uma experiência muito negativa e portanto acabam por desistir ou então, pior ainda, lesionar-se e depois passarem algum tempo a tentar recuperar. O objetivo deste vídeo é dar-vos as bases para vocês conseguirem começar a correr e continuar a correr por muitos e muitos anos. O primeiro passo é tentar perceber que tipo de corredor ou tipo de pessoa é que você é. Se é uma pessoa que nunca praticou desporto ou praticamente nunca praticou desporto e tem dificuldade em correr 2 minutos, 3 minutos, este vídeo é mesmo para si. Nós vamos criar aqui um plano, vamos criar aqui uma forma de conseguir começar a correr de uma forma muito progressiva e vai ver que vai conseguir. Há uma ressalva que deve ter, que é se estiver com excesso de peso deve ter um cuidado muito especial ou mais cuidado ao começar a correr, porque a corrida no fundo nós estamos a correr, estamos a criar um conjunto de impactos sobre as nossas articulações, sobre os joelhos, sobre todo o corpo e se nós estivermos com excesso de peso esse impacto é muito maior e poderá ser causa depois para criarmos algumas lesões. Portanto, se estiver com excesso de peso, deve aliar a corrida a uma alimentação mais saudável, não tem que deixar de comer, porque a corrida necessita de combustível e o combustível é a alimentação. O que tem é que tentar substituir alguns alimentos que não são saudáveis por outros que são um pouco mais saudáveis. Se trocar uma sobremesa por uma fruta, já está a conseguir manter-se alimentado e sem passar fome, que é o importante. Além da alimentação, que é muito importante, porque só correr não vai, só com corrida não vai conseguir baixar o peso, é importante, se tiver excesso de peso, ter uns ténis que sejam apropriados para corrida e que tenham um bom amortecimento, porque esse amortecimento depois vai proteger o resto das articulações para não se lesionar e para ser menos agressiva possível a corrida para o seu corpo. Existe uma grande tendência quando há aquelas decisões de começar a praticar desporto de querer correr todos os dias e correr o máximo de tempo possível. Só que isso tem um problema que é aquele entusiasmo inicial acaba por nos prejudicar, porque nós vamos correr muitas vezes, vamos correr durante muito tempo, começamos a acumular fadiga, o corpo não está habituado a correr, começa a doer, começa a ressentir-se, começa a ter problemas nos joelhos, começa a ter problemas em quase todo o corpo, começa a ter dores musculares e isso vai fazer com que acabe por desistir. Por isso, o que nós recomendamos no início, se é uma pessoa que não consegue correr mais do que 2, 3 minutos seguidos, então comece por correr ou por treinar 3 vezes por semana. 3 vezes. 3 vezes vai permitir que tenha dias de treino intercalados com dias de descanso.
E isso é essencial para que o corpo consiga recuperar deste esforço inicial que está a ter. Nos dias de descanso até pode fazer alguns exercícios em casa de reforço muscular, pode fazer uns agachamentos, pode fazer pranchas, pode fazer um conjunto de exercícios, que até temos alguns vídeos no canal que podem tirar esses exercícios, mas são exercícios em que não necessita sequer de ir para uma academia, nem comprar qualquer tipo de equipamentos, com o próprio peso do corpo consegue fazer esses exercícios e, portanto, consegue aqui intercalar os dias de treino com dias de descanso e conseguir recuperar e não ter uma fadiga muito grande, que isso só vai criar problemas depois no futuro. Relativamente aos 3 treinos que vamos então fazer por semana, o ideal é, neste início, como é um corredor muito iniciante, dê um enfoque principal nas primeiras 2-3 semanas a fazer caminhadas. Primeiro caminha 20 minutos, depois 25, depois 30, depois pode ir até aos 40, 45, conforme também conseguir caminhar, pode caminhar até 1 hora, não há problema nenhum, pronto. Só que é uma caminhada já com um passo relativamente acelerado, é uma caminhada em que nós estamos concentrados na caminhada, não é irmos com o telemóvel na mão e depois a ver mensagens, não, nós temos de estar focados no treino. Aquele momento do treino é um momento de foco, em que nós vamos focar-nos no treino, não é estarmos a caminhar e depois a parar para atender uma chamada e depois falar com um amigo. Não, não é isso. É uma caminhada já com um ritmo apressado, não é a correr, mas uma caminhada com passos apressados, isso é o ideal. Vão começando com 15, 20 minutos, vão alargando o tempo conforme sentirem que têm essa capacidade, também não forçando muito, não é necessário forçar muito. E portanto podem fazer isto durante 2 a 3 semanas para habituarem o corpo àquele impacto, porque o corpo, como não está habituado a correr, as articulações não estão habituadas a correr, qualquer impacto vai causar alguma moça no corpo. E portanto comecem com caminhadas, principalmente se estiverem com excesso de peso, até aproveitam estas 2, 3 semanas para já começar a perder algum peso, também com a questão da alimentação. Depois com as caminhadas também vai ajudar nessa perda de peso. E então ao fim dessas 2, 3 semanas então vamos começar com a parte da corrida. Após esta primeira fase de adaptação ao treino e começar a criar o hábito de treinar, porque começa a ir treinar, começa a sentir falta porque não vai treinar todos os dias e portanto começa a criar um hábito. Então pode começar na parte da corrida. Então, como ainda não consegue correr durante muito tempo, também não vamos forçar muito o corpo. Então o que é que vamos fazer? Vamos, por exemplo, olhar para 30 minutos. Pronto, faz uma caminhada de 5 minutos, só para fazer um aquecimento, e depois tem 30 minutos de treino. E nesses 30 minutos, então o que é que vai fazer? Vai correr durante 1 minuto e depois faz uma caminhada de 3 minutos. Depois volta a correr 1 minuto, depois caminhada de 3 minutos, até chegar ao fim dos 30 minutos de treino. Com isso, vocês vão começando a habituar-vos a correr. E isso vai ser muito bom porque, como também não é muito tempo de corrida, também vão conseguir com alguma facilidade correr este 1 minuto. Depois, no final desses 30 minutos, então fazem mais uma caminhada de 5 minutos para fazer o arrefecimento. Pronto. E fazem isto durante 2 ou 3 semanas em que, conforme vão sentindo que vão tendo mais facilidade, então começam a correr 2 minutos e podem caminhar 3 ou caminhar 4, depois mais 2 minutos, depois conseguem ir aumentando o tempo de corrida e depois diminuir também aos poucos o tempo de caminhada. Até podem ir intercalando, por exemplo, quando querem passar para os 2 minutos de corrida, então correm 2 minutos, depois caminham 3, depois correm 1 minuto, só para não ser, depois
caminham 3, depois vão outra vez para os 2 minutos de corrida, depois para 1, ou seja, podem ir intercalando corrida com caminhada também em função de como vocês se estiverem a sentir. E portanto, vai chegar, passado 3, 4 semanas, ao fazerem este tipo de treinos, aí já vão conseguir se calhar correr 4, 5 minutos e depois caminhar também 3, 4 minutos e portanto aos poucos vocês vão conseguindo intercalar corrida com caminhada e aos poucos vão conseguindo correr cada vez mais e vão conseguindo ganhar confiança, vão conseguindo ganhar uma autoestima muito grande. E o que é importante nisto é não forçar muito. Não é, hoje fiz 1 minuto, amanhã já vou fazer 2, depois a seguir vou fazer 3. Não, isso é quando vocês começam a sentir que está a ser muito fácil, então aí é que começam a aumentar o tempo de corrida ou a diminuir o tempo de caminhada. Quando já começam a conseguir correr 4, 5 minutos seguidos, então podemos dividir aqueles treinos, aqueles 3 treinos, em treinos diferentes, para termos sempre treinos diferentes a cada dia. Para os treinos serem diferentes, para darmos a provocar novos estímulos no corpo, para acabar com a rotina, porque a rotina também leva depois a um cansaço mental e, portanto, se nós fizermos sempre treinos diferentes, vamos estar sempre mais motivados, porque estamos sempre a provocar novos estímulos no corpo. Então, nos 3 treinos, vamos começar a fazer treinos de corrida curta, corrida média e corrida um pouco mais longa. No treino de corrida curta, nós vamos fazer, mesmo nós já conseguindo correr 5 minutos seguidos, né, ou 6 ou 7, ou seja, o que for daquelas 3, 4 semanas em que treinaram e foram intercalando corrida com caminhada, mesmo já conseguindo fazer um período já mais longo de corrida, então neste dia de treino, pode ser, por exemplo, no início da semana, podemos fazer, por exemplo, 1 minuto de corrida e 2 minutos de caminhada. E qual é o objetivo? E depois ir intercalando durante, por exemplo, meia hora, 1 minuto de corrida com 3 caminhadas, 1 minuto de corrida com 3 caminhadas. Como vocês já conseguem correr 5, 6 minutos seguidos, aquele minuto de corrida vocês já o conseguem fazer a um ritmo um pouco mais elevado. E portanto, acaba por ser um treino em que vocês já estão a habituar o corpo a correr com alguma velocidade. Não estou a dizer para vocês darem aquela corrida o máximo, mas o facto de só correrem 1 minuto e já aguentarem mais tempo vai fazer com que vocês naturalmente comecem a correr um pouco mais rápido durante aquele minuto. E acaba por ser um treino um pouco mais rápido do que os treinos que vocês faziam antes. No segundo treino, então vamos já fazer um pouco mais intermédio, já vamos poder fazer 4 minutos de corrida e, por exemplo, 5 minutos de caminhada. Então já não conseguem correr à mesma velocidade que correram o outro treino, porque o outro treino era só 1 minuto de corrida. Aqui já são 4 minutos. Mas como vocês já aguentam 6, 7 minutos seguidos daquele treino que já fizeram antes, então já conseguem correr mais rápido do que corriam antes, nos treinos anteriores, mas um pouco mais lento do que aquele treino, primeiro treino da semana. Portanto, também já vos dá alguma resistência também de correr um período mais longo, num ritmo também um pouco mais acelerado. No terceiro treino da semana, já será aquela distância que vocês conseguem aguentar quase no máximo. Se vocês conseguem aguentar 7 minutos seguidos de corrida, então fazem 7 minutos de corrida, depois caminham, por exemplo, 5 ou 6 minutos e depois voltam a tentar fazer esses 7 minutos de corrida, depois caminham 6 ou 7 minutos e com isto vocês, aqui já será o treino em que vocês vão treinar já a distância, a resistência e não tanto a velocidade, porque a velocidade vocês vão focar-se mais no primeiro treino e no segundo, no terceiro vão focar-se mais na resistência. E ao longo das várias semanas vocês vão ver que, como vão conseguindo aumentar a velocidade nos primeiros treinos da semana,
ainda no primeiro e no segundo, e com o passar do tempo vão conseguindo também aumentar a distância que vão fazer no terceiro treino da semana, aquele treino mais longo, aquele período mais longo de corrida. E com o tempo, aqueles 6, 7 minutos que vocês conseguem, neste momento, já depois vão tentando conseguir 8, depois 9, depois 10, ou então reduzir de 6 minutos de caminhada para 5, para 4, para 3. Pronto. E ao longo do tempo, passado um mês ou 2, provavelmente já vão conseguir fazer aquele último terceiro treino já quase todo a correr. E aqueles treinos iniciais de 1 minuto a correr, depois, também com o passar do tempo, podem passar para 2, e depois o segundo treino, que são 4 minutos a correr, se calhar já podem passar para 5 ou para 6. Ou seja, vão aos poucos também aumentando os tempos em função da vossa velocidade, em função de conforme vão conseguindo evoluir. E desta forma, vocês vão focar-se não só naquele tema de eu vou conseguir os 5 km, né, que é aquele primeiro objetivo dos corredores amadores, eu vou conseguir os 5 km, e neste caso, vão conseguir fazer os 5 km passados uns tempos, mas também já fizeram alguns treinos em que se preocupam com a velocidade, em que se preocupam não só com a resistência, mas também com a velocidade, e chegam ao fim e fazem os 5 km não em 40 minutos ou em 50 minutos, mas se calhar em 30 e poucos minutos. E é esse o foco de nós termos um tipo de planeamento em que têm vários estímulos ao corpo, têm velocidade, têm uma velocidade mais moderada, e depois aqui o terceiro treino mais focado na distância, e com isto vocês vão conseguir evoluir de uma forma mais homogénea e não só focando nos 5 km que depois demoram uma eternidade a acabar. Só um último alerta: devem tentar que esta planificação, esta evolução seja o mais gradual possível, porque sendo corredores que não têm experiência de corrida, não têm experiência de desporto, então devem fazer isto muito gradualmente para o corpo se habituar à corrida. Portanto, quanto mais gradual, melhor. Quanto mais gradual, vocês vão sofrer menos e, portanto, quanto menos sofrerem, mais probabilidade vocês têm de continuar a correr durante muitos anos. Se tiverem alguma dúvida, se necessitarem de algum esclarecimento, coloquem nos comentários que eu tentarei responder a todos. Pronto, e basicamente é isto que eu vos queria dizer hoje. Agora chegou o momento de subscreverem o canal, ativarem as notificações, deixarem o vosso joinha e bons treinos, partilhem com os vossos amigos e até à próxima.